Marcos capítulo 5, versículo 21 em diante. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do barco. E eis que chegou um dos principais na sinagoga por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Jesus, ele nunca teve interesse, assim, a multidão seguindo ele por fama. As pessoas iam à procura de Jesus, muitos pela palavra, pelos milagres, né, pelas curas e algumas até pelos alimentos, milagres que Jesus fazia da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o texto diz que Jesus estava ali, chegando neste lugar. E um homem importante, chamado Jairo, um dos principais da sinagoga, que não era qualquer pessoa que podia ser também. Tem que ser um homem respeitado, casado, um homem que tivesse, né, uma vida íntegra, sem escândalo, segundo eles na época. E Jairo era um homem desse, ele conhecia a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Jairo ele faz algo assim que, aos olhos de muitos principais da sinagoga, ele fez algo assim que envergonhou a classe, podemos assim dizer para alguns. Porque como é que ele, sendo homem que dirigia a sinagoga, ele vai lá se encontrar com Jesus, que segundo muitos falavam assim, que Jesus só andava com ralé, que Jesus só andava com pessoas que não prestavam, cobradoras de impostos, prostitutas, né? Homens homens com conduta erradas. Eles pensavam assim de Jesus. Mas Jairo, ele estava passando por um problema familiar dentro de sua casa. Sua filha estava doente, gravemente, já morta. E ele se prostra aos pés de Jesus. Porque ele, creio que ele já tinha procurado todos os meios. Também devia ter orado a Deus. Mas ele viu em Jesus uma esperança. Viu em Jesus, assim, a última tentativa. Porque se você não pensar na sua vida assim, que Jesus, ele é a primeira tentativa. Você sempre tem que tentar seguir este Jesus. E ele não se preocupou com seu status social. Estava preocupado com a sua filha. E ele pediu a Jesus para que Jesus fosse lá na sua casa, para que tocasse na sua casa. Diferente do centurião, que quando o centurião chegou, né, o centurião pediu para alguém ir falar com Jesus. Né? Olha, o centurião é um homem bom, né, ele nos ajuda na sinagoga. Ficaram bajulando o centurião, enquanto o centurião nem foi até Jesus. Porque o centurião mandou dizer que não era digno que Jesus fosse na casa dele. Mas que ele mandasse uma palavra e o servo dele curaria. Mas Jairo não quis nem saber disso, né? Jairo foi até Jesus. E ele estava ali pedindo. Cada um de nós passamos por problemas na vida, por dificuldade. E temos que olharmos para Deus. Quando você olha para Deus, você não é que você vai desprezar as outras coisas. Mas eu não vou fazer isso porque pode... Não, ele foi. Se depois os principais da sinagoga quisessem chamar a atenção, repreendê-lo, que provavelmente fizeram isso, porque o resultado da ida dele foi um resultado bom, mas as pessoas às vezes não querem saber se o resultado foi bom para você. Tem que satisfazer aquela opinião social. Teve uma senhora que ela manifestou, segundo ela, que ia seguir Jesus. Começou a frequentar a igreja, começou a ir para os cultos,
Só que ela era uma pessoa assim, como as pessoas costumam dizer, era da alta sociedade. Uma mulher que era da alta sociedade. Então as pessoas começaram a dizer, porque agora você não vai mais para tal lugar. Porque agora você não frequenta determinadas coisas. Então ela não fez a decisão dela ao lado de Jesus. Porque não levou um mês, ela desistiu. Porque ela precisava manter o status social dela. Mas o Senhor está julgando. Tudo bem, mas não vimos um resultado depois dela se arrepender em outro lugar. Mas Jairo não, ele foi à procura de Jesus. E fica aqui, aí. Muitas pessoas querem seguir Jesus, mas querem seguir Jesus do jeito dela. Você tem que seguir Jesus do jeito de Jesus, sem olhar para trás. Foi isso que Jairo fez. Faça também.